Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Fala galera conectada, é um prazer estar com vocês aqui novamente com essa bancada tão especial, hoje para mais um programa Conectados. Eu queria agradecer a você que está nos assistindo, agradecer desde já a toda a equipe técnica que está aqui junto com a gente, e eu tenho certeza que esse programa vai ser um programa extremamente abençoador. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Gabriel Farrais, sou um dos apresentadores do Conectados e quero apresentar o restante da bancada para vocês, acompanhando do meu lado aqui a mulher mais linda do universo, que é a minha esposa, por sinal, Deus faz milagre, né? Que é a Carol. Carol, por favor. Boa noite, gente. Boa noite. E do meu lado a gente tem um cara assim que sou fã desse cara que tá aqui do meu lado. Exagera. E eu trouxe ele para cá pra gente bater um papo sobre adoração hoje. William é o guitarrista mais brabo que eu conheço. E o cara foi professor a Fran foi professor do... Will, seja muito bem-vindo, irmão. Valeu, pastor. Uma honra estar aqui com vocês. Vamos bater esse papo aí sobre adoração e vai ser uma benção, em nome de Jesus. Vai ser muito bom. Eu queria que você participasse com a gente, você que está ao vivo. Você pode assistir, né, o programa, não sei por onde você está assistindo, mas você pode assistir. Will, me dá as colas aí dos programas. Eu sempre esqueço. Toda semana o Lombardi tem que me ajudar. Will. Hoje vai ser complicado, porque você vai falar Will, não vou saber qual Will. Né? São dois Will. São dois Will, mas tá valendo. Vamos lá. Você pode assistir também a gente na Roku, se você tiver mais Smart TV, né? Soul TV, por aplicativo também, você tem a Brasil TV, Limex World TV, Amazon Fire TV, né? Também pela Max Cloud TV, e também você pode assistir a gente pelo site www.tvondasplay.com.br, tá aí a telinha para vocês. Perfeito. Quando você chegando aqui embaixo, ó, tá aqui, ó, só você dar um playzinho aqui, ó, tá aqui a live aqui, passando aqui também. Tem aqui a seção de comentários aqui também bonitinha. É um chat, né? Que você pode mandar mensagem direto pra gente e a gente vai poder ver sua mensagem. E aqui no cantinho aqui embaixo, não dá pra ver aqui agora por causa da captura de tela que eu coloquei, mas embaixo, bem baixinho assim, tem um símbolozinho de WhatsApp, uma bolinha verdinha ali com o WhatsApp nosso. Se você clicar ali, vai direto pro nosso WhatsApp também. Mas se você quiser, pode mandar mensagem aqui, ó, pro nosso WhatsApp 995327705. Né? Perfeito. E aí o WhatsApp vem mensagem direto pra gente. E hoje é um assunto muito abençoador, talvez seja um assunto que eu mais amo falar. Você que me conhece, você sabe muito bem. Sem dúvida. Que é um prazer falar sobre adoração. E por que a gente traz esse assunto para cá? Porque é um assunto que é presente no nosso meio. Eu nunca vi uma igreja, eu nunca vi um ministério, nunca vi que não tenha adoração. Seja um ministério de adoração, seja tudo que a gente vai fazer, Will... Tem que ter adoração no meio, tem que ter música. Pode ser até a irmãzinha do coque cantando aquele hino da harpa fora do tempo. Pode ser, não precisa nem do instrumento, mas tem que ter a adoração. E por isso que a gente trouxe para cá, a gente quer bater um papo com vocês sobre adoração. Qualquer dúvida que você estiver assistindo a gente, ou qualquer comentário, você pode mandar direto pra gente. Will, eu queria começar esse programa pedindo que você se apresentasse. Você falasse quem você é, da onde você veio e para onde você tá indo. Vamos lá, eu sou William Rodrigues Fravolini. Atualmente com 24 anos, sou cirurgião dentista formado por profissão, mas toco violão e guitarra desde os meus 10, 11 anos de idade, onde eu comecei o meu ministério na área da adoração e desde então tive a oportunidade de estar ministrando, ajudando até pessoas assim conhecidas, né? Fazendo banda de apoio para, por exemplo, Pastor Lucas, Beatriz e algumas pessoas conhecidas, né? E apesar da pouca idade, eu tenho muita experiência, assim, né? Em relação ao ministério de louvor, sou muito cascudo quanto a isso. Atualmente sou líder do louvor da nossa igreja, Igreja Batista Atos 2. Nosso querido pastor Vladimir, beijão, pastor. E
Atualmente descobri que você é papai e é pra lá que eu tô Aê. indo, focando minha vida. Que legal. Focando minha vida agora. A sua esposa tá ali do lado olhando pra Ela você. tá Falando, eu não ali. vi você falou meu nome até agora. Linda, É. maravilhosa. Rebeca Fravolini, siga no Instagram. Que isso, hein? Te amo, Nome de meu doutora amor. famosa, hein? É mesmo, dentista também. Que isso. Recebeu declaração de amor ao vivo pra 196 Tá vendo? países de todo o Brasil Tá de vendo? testemunho. Nunca vi tanto dentista por metro quadrado igual É tá verdade. hoje aqui. É verdade. Pra quem não sabe, eu também sou dentista e a esposa dele também é dentista. Então a gente virou Todo transformar isso mundo. aqui num consultório hoje, né? Aleluia. Will, você falou muito sobre o início da tua caminhada. E eu queria fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu sempre ouço, mas eu queria saber a tua opinião. Cara, como é que uma pessoa que é chamada pra adoração, ela descobre esse chamado, esse feeling? Por exemplo, eu já tive pessoas que viraram pra mim e falaram assim: pô, vai, eu tenho um chamado pra trabalhar com adoração, mas não toca um instrumento e não canta. É possível? Conheço muitos. É possível ou não é possível? Qual a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Eu acho que vai muito também do... Não sei se você já reparou, eu sempre, até conversando com o Eric uma vez, amigo nosso, ele comentou comigo a respeito das tribos de Israel. E tinha a tribo de Levi, que era responsável por cuidar do templo, né? Aquela região, são muito lembrados pela adoração e tal. E hoje em dia eu enxergo muito isso ainda. Por exemplo, você canta, seu irmão canta, sabe? Na minha família, por exemplo, meu pai é músico, meu irmão é músico profissional, minha mãe sempre foi regente de coral, eu virei guitarrista. Então, assim, acho que o meio também conta muito. Você consegue observar hoje essas divisões, assim, ainda das tribos, né? E eu acho que vai muito também do professor, né? Por exemplo, às vezes o cara fala, pô, vou fazer uma aula de violão ali. Eu, por exemplo, já dei muita aula de violão. Você consegue perceber ali a pessoa que tem um talento natural e a pessoa também que tem o esforço, Vontade. né? A vontade. Eu acho que eu divido muito nessas duas partes. Tem a pessoa que já nasce com talento natural e aí acaba sendo um pouco mais desleixada, digamos assim. E tem a pessoa que estuda, que é o cara que no início dele vai quebrar a cabeça, mas ele vai chegar num lugar assim, sabe? E ministerialmente falando, eu acho que vai muito do pessoal com Deus também, né? A experiência de revelação, de chamado. Existem até cursos, eu lembro de muito tempo atrás, eu fiz um curso na igreja, que era tipo um questionário, eu não lembro o nome, que você colocava suas vocações e aquilo te direcionava mais ou menos, se você era mais da área artística, se você era mais da área de serviço, sabe? Então, acho que existem várias coisas assim que te ajudam a identificar, né, o seu chamado. Perfeito. Acho que essa seria a minha opinião, assim. Perfeito. É interessante quando a gente fala assim, a gente trabalha com jovem, você lidera jovem também, você já liderou Sim. louvor, eu acompanho você, acompanho teu ministério, e você também acompanha o meu há um tempo, por isso que eu escolhi você para estar aqui junto comigo, para falar desse assunto. Quando a gente para e pensa assim, cara, muita gente não entende o que é chamado hoje em dia. Muita gente acha que chamado, se eu perguntar para um jovem o que é chamado, ele vai me chamado foi o que Deus me chamou para fazer. E, na verdade, chamado não é o que Deus chamou a gente para fazer, é o que Deus chamou a gente para ser. Verdade. O chamado é o que dá sentido à nossa existência, o motivo pelo qual a gente está aqui na Terra, né? Eu sei que tem gente que vive a vida, de repente você que está assistindo a gente aí está vivendo uma vida assim, que eu chamo que é o crente Zeca Pagodinho, que é o deixa a vida me levar, né? Para onde eu for tá bom. Não, domingo é dia de culto, a gente vai lá, senta, tá bom, levanta, chora no louvor e tá tudo na bênção. Mas Deus não chamou a gente para isso, Deus gerou a gente com um propósito. Um propósito que vai além do nosso próprio eu. E o chamado é você descobrir isso. Só que tem muita gente, Will, que se apoia e fala assim, eu não descobri meu chamado aí, então vou ficar aqui sentado. Sabe o que eu falo pra juventude? Eu falo assim, cara, você não descobriu o que Deus te chamou pra fazer? Faça tudo. Levanta e a gente vai descobrir. Levanta e vai fazer. Eu falei, irmão, Deus, quem sabe Deus te chamou pra ajudar a lavar o banheiro da igreja. Vai lavar o banheiro da igreja, vai Começa servir. lavando o banheiro da igreja. Vai servir na cantina, vai servir. E aí a gente já entra num outro assunto, que você falou agora e eu puxo esse gatilho, que é assim, cara, muita gente hoje que diz assim, se sente chamada, por exemplo, eu atendi uma menina há uns meses atrás que ela estava em crise, no início desse ano, me chamou na internet, estava em crise. Pastor, eu estou em crise que eu não consigo descobrir qual é o meu chamado, eu sinto que eu não sou amada por Deus. Não, mas por quê? Não, porque eu não sei dançar, eu não sei cantar e eu não sei pregar. E estava em crise. Coitada Falei, cara, de repente o teu cara. chamado seja ficar na porta da igreja dando um abraço nas pessoas. De repente o teu chamado seja ir no hospital orar pelas pessoas que estão enfermas. De repente... As pessoas olham muito para a adoração, para o ministério de louvor em si,
como ministério de evidência, as pessoas querem estar lá em cima. Mas existe um preço e um chamado para isso, né? Eu trouxe até umas anotações aqui que eu fiz hoje, Fábio. Deixa eu só abrir aqui. Uhum. Você já procurou adoração no dicionário? Já. Já. O último dizer que tem ali diz que é um amor profundo, Uhum. né? E aí, eu pesquisando na internet, eu ouvi o Douglas, do Jesuscope, Uhum. falando o seguinte: a primeira vez que a palavra adoração aparece na Bíblia é quando Abraão está indo levar Isaac para o sacrifício, subir no monte. E se você parar para pensar, ele não estava cantando, ele não estava dançando, mas ali diz que ele estava adorando a Deus, sabe? Então, assim, Uau. o amor, a obediência dele a Deus naquele momento, esse amor, que a obediência é um ato de amor, né? Tornou aquilo uma adoração. Então, assim, se encaixa perfeitamente nisso que você falou. Às vezes a pessoa não sabe cantar, não sabe pregar, não sabe dançar e acha que não sabe adorar. Sabe? Uhum. Mas quando, na verdade, se você tá lá na porta da igreja jogando álcool em gel na mão do irmão, que agora a gente tem que usar. Tem um novo ministério. O Ministério do Ministério Álcool em Gel. é. Aí já é uma forma de adoração. Se você faz aquilo em amor a Deus, em obediência a Deus, sabe? A adoração verdadeira é sacrificial, né? Isso é muito exatamente. profundo, né? Se não me custa nada, não é adoração. Olha que coisa profunda, né? Pois é. Se eu quero adorar a Deus, cara, eu preciso entregar a Deus algo que vai além de uma canção. Você, cara, quantos eventos você já participou comigo? Quantas Meu ministras Deus nós... do céu, tem anos que Perdi a as gente ministra junto. Você já me Quantos ouviu lanches? falar isso pelo menos umas 1713 vezes, mas eu falo porque a gente final precisa de saber. semana. Por final de semana. Mas por quê? Porque toda vez que todo lugar que eu passo, a gente precisa falar sobre isso. A igreja, e quando eu falo igreja, não tô falando só da igreja brasileira em si, da minha igreja, não. Tô falando da igreja no mundo. Muitos cristãos que estão dentro da igreja não entendem o que é adoração. Quando a gente fala de adoração, a gente está falando de ministério de louvor, a gente está falando de dança, a gente está falando de teatro, a gente está falando de servir, mas acha que a adoração é um momento do culto. A adoração não é um momento do culto, a adoração é o que eu vivo, é a maneira como eu vivo para o Senhor. Exatamente. Né? Por exemplo, eu sempre comparo, um cara que é vegetariano, ele é vegetariano só de segunda a sexta? Não. Ele adora... hoje é sábado, hoje eu sou vegano só às terças-feiras. A minha vida é fitness, é de segunda Não a existe, sexta, mas por quê? Porque o cara, Sábado e domingo. escolheu um estilo de vida. E claro que a adoração é muito mais profunda, mas eu sempre pergunto, cara, você tem como você ser um adorador só domingo? É. Tem como você cantar uma canção dizendo que você é louco de amor pelo Senhor no domingo, mas na segunda você só falta estrangular tua esposa, teu marido, teu namorado, teu professor. Diz que ama Jesus, na segunda-feira tá colando na prova? Eita, eu tô sentindo Deus falando. Mas voltando aqui. Você entendeu? Então, assim, quando a gente pensa que a adoração é algo sacrificial, isso que você falou é importante mais, cara. Abraão, cara, eu vou adorar, ainda que isso me custe a promessa. É isso, Sabe? a obediência. Ainda que isso me custe a obediência. Adoração, ela é muito mais que música. Que Deus não precisa da nossa música. Pois é. Deus tem música no céu. Vocês já pararam pra pensar que a música não é uma invenção do homem. A música é uma invenção de Deus. Perfeito. Que já havia música no céu antes do homem existir. A Bíblia fala, por exemplo, que Lúcifer, conhece Lúcifer? Também conhecido como Cabuncro, Satanás. Então, a Bíblia fala... Sete pés, a Bíblia fala que Conheço ele é... muito bem, não. Não, eu também não pesquiso Gosto muito sobre a dele, concorrência, mas não, né? Concorrência não é comigo, não. Mas a Bíblia fala lá em Isaías que ele era um querubim ungido para adorar. Ele era líder de adoração no céu. A Bíblia descreve Lúcifer, né? O significado é anjo de luz, aquele que transmite luz. A Bíblia fala que ele tinha duas características. A primeira, as vestes dele eram carregadas de sinos e buzinas. E por onde ele andava, ele largava pedras preciosas, conforme ele fosse passando. Tamanha glória dele. Lúcifer, ele não conseguia fazer qualquer tipo de movimento sem emitir um som de adoração. E olha que coisa profunda. A música existe para isso. A música existe para adorar. É a finalidade da música. Deus criou a música para a glória dele. Quando Satanás é deposto e é jogado do céu, que ele trai a glória de Deus, ele usurpou, ele quis ser como o maior que Deus, se assentar acima de Deus, ele é jogado, né, no céu, no inferno, e junto com um terço dos anjos. A Bíblia fala que ele perdeu a beleza, ele perdeu a majestade, ele perdeu a glória, mas ele não perdeu a capacidade de ser musical. Olha aí.
Tá explicado por que a gente tem tanta música ruim, né? Rapaz. E eu quero entrar nesse sentido com você agora, Will. Ah, e só uma observação, Diga. jovens. Quando o crush chamar vocês de meu anjo, cuidado, que o único anjo que caiu foi Satanás. Meu Deus. Cuidado, quando o crush chega você Uma fala, meu aspa. anjo que caiu do céu, né? Um anjo que caiu do céu. Só uma observação, Doeu. pode continuar. Doeu. É, doeu. Já ouviu, Viu, Will? Will? Já te chamaram de meu anjo que caiu do céu, Will? Enfim. Vai. E eu queria entrar nessa... Por isso que a participação dela é importante, não tem jeito, cara. Eu queria que você... Ela é o teor cômico da bancada. É. Vamos entrar logo vamos rasgar logo o verbo. Vamos falar. Ai, Eu tô vou Então aqui- deixa eu embora. trazer uma Eu tô te polêmica ouvindo. então, Fala. pastor. Vai, Vamos lá. William. O que você acha de Ministério de Louvor, pessoas integrantes do Ministério de Louvor, que não sabe fazer uma pestana porque existe só capotraste hoje em dia? O que é pestana? Explica para as pessoas o que é pestana. Pestana é o terror de qualquer pessoa que toca violão É. e guitarra. Eu demorei 2 anos para aprender a fazer né? Uma pestana. Então, eu trouxe uma base bíblica. Coisa rápida. Uhum. Deixa eu abrir aqui. É igual um engenheiro que não sabe fazer conta, né? Salmos 33, 3. Deixa eu abrir na Bíblia, né? Que eu tirei. Tava só anotando aqui. Tava no Tem como Instagram, projetar né, aí, não, William? Salmo Salmo 33, 3. 33. Projeto pra galera pra gente poder ler junto. Na Almeida Revista Corrigida, 3. diz assim: cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Bem. Na NVI, diz: cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Perfeito. Então, eu quero levantar uma aspas aqui, pastor, a respeito de pessoas que não se preparam, por exemplo, para exercer a sua função no ministério, falando especificamente do louvor agora, da expressão Boa. louvor. Acho que pode ser aplicado em todas as áreas de adoração, né? Sim, Sim. mas é porque essa tocam bem me pegou muito. Sim. Me pegou muito. Aham. Isso é Vamos lá. perfeito, pode falar. Não sou perfeito, Eu erro pra caramba, mas, cara, eu estudei, sabe? Uhum. É difícil falar, porque, por exemplo, eu sou muito novo, né? Então, às vezes, as pessoas me olham com esse olhar de esse garoto não sabe nada, ou alguma coisa do tipo. Mas, cara, eu toco violão desde 10 anos de idade, sabe? São 14 anos de ministério já, com 24 anos, isso é uma carga Sim. É grande, verdade, né? uma experiência boa. Já passei por muita coisa. Pô, eu era o primeiro a chegar na igreja e o último a sair. Às vezes ainda acontece isso. Até hoje, isso que eu ia falar. Eu com 12 anos de idade eu tinha a chave da igreja. O pastor me deu a chave da igreja e falou: meu filho, abre a igreja aí que eu vou ser o vira aí. primeiro a chegar. Eu chegava, ligava lá, meu instrumento, já ficava tirando. Então, assim, cara, a minha visão é se preparar tecnicamente também é muito importante, Uhum. né? Porque, graças a Deus, lá na igreja a gente tem uma base muito boa, o pessoal segue muito bem também. E hoje em dia também existem muitas outras coisas que facilitam no momento do louvor. Por exemplo, um talkback, que é um microfonezinho que a gente utiliza só para o pessoal do instrumental ouvir no fone. Como se fosse um maestro ali, né? Com Isso, visão. aí fica um diretor musical lá na igreja, por exemplo, quando não sou eu, é Diogo que faz. Uhum. E aí a gente fica o tempo todo se comunicando, agora vai entrar tal nota, vamos fazer um break aqui, vamos fazer, entendeu? Legal. E isso facilita pra caramba, mas assim, se o cara não souber o que é, faz a segunda de dó, não sabe. E aí? Perfeito que você falou, cara. Esse toque bem, o versículo, na verdade, quando Deus fala assim, cara, me entreguem algo sacrificial. Porque você tirar a música, você se dedicar, é um sacrifício. Sim. Você não podia estar numa rede social, você não podia estar assistindo na Netflix, você podia estar assistindo Vandinha na Netflix, você podia estar fazendo qualquer coisa. Gente, Gabriel tá Mas assistindo você Vandinha, escolheu- velho. você escolheu Ai, meu fazer- Deus. Você escolheu fazer o quê? Te entregando aqui. Você escolheu fazer o quê? Tirar a música. Você está Exatamente. dedicando um tempo. Sabe o que eu vejo muito, Will? Eu vejo assim. Eu tenho chamado para adoração. Deus vai me capacitar. Eu já vi gente. Aí Eu já sempre vi. espera. Eu já vi, né? Você é ministro de louvor a 14, eu sou ministro de louvor a 17. Ah, Eu já vi gente falar pra mim,
eu não faço aula porque senão vou roubar a glória de Deus. Eu já vi. Meu Deus. Eu já vi. E eu falei, cara, vai se dedicar. Um cara com chamado pra tocar. Era um guitarrista, inclusive. Não, porque a graça de Deus em mim é exatamente eu não ter feito a aula e tocar do jeito que eu Ai, tô é o fazendo. próprio Eu Lúcifer. falei, meu Deus. Desceu ele, Eu falei, bonito. eu falei, o querubim Ué, ungido. caído. Eu falei, o alecrim dourado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu, hein? Agora tem o outro lado da moeda. Que qual é o outro lado da moeda, cara? É a galera que se dedica muito a ensaio técnico e esquece oração. O cara Aí dedica, vira show. o cara dedica 6 horas pra tirar uma música e 2 minutos pra orar. É verdade. E aí, qual é a troca de propósito? A gente precisa entender isso. Quando você sobe no ministério, você sobe no altar, cara, primeiro, que nenhum de nós está lá em cima por merecimento. Porque se a gente fosse subir no altar por merecimento, se fosse no Velho Testamento, você sabe o que acontecia, né? Não passava da porta da igreja. Virava farofa da chinesinho, já viu aquela farofa? Virava. Porque pecado diante da glória de Deus não acontece. Então, assim, é pela misericórdia de Deus que a gente ministra, que a gente serve. Nós poderíamos ficar desde o primeiro segundo da nossa vida, saindo da maternidade até o último, fazendo boas coisas, e a gente não, mesmo assim, não seria merecedor da graça de Deus, da glória de Deus, daquilo que o Senhor preparou para nós. O que eu entendo, Will? E queria também saber a sua opinião. Desse outro lado da moeda. Óbvio que ensaiar é fundamental. O cara precisa estar preparado. Outra coisa que o cara precisa fazer, investir em equipamento dele. Estudar. Meu Deus. Pô, por exemplo, você é um guitarrista. Quanto é que tu já gastou, cara? Com pedal, com guitarra? Com coisa que você podia estar comprando um videogame novo, você podia estar comprando um celular novo, você podia estar comprando... Não, você vai lá e dá tanto num pedal. As fraldas do bebê. É igual Pois é. a gente tá falando, o William toca guitarra, mas Rebeca dança também. E aí a gente tá falando disso de investir no chamado. O Ministério da Dança às vezes passa batido, mas imagina quanto que elas não gastam com roupa, Só aquele monte de com bandeira acessório, lá que elas têm. bandeira. Cada semana é uma bandeira diferente, né? Essa Vem a cara de um menina- leão, depois da águia, depois de um guepardo, depois do pastor, depois da... Elas gostam de uma bandeira. é. Lindo, cara. Fica top demais. Depois, Will, se possível for, posta umas fotos lá no Instagram da galera lá da Igreja de Adoração, o pessoal dançando. Tem lá no Instagram da igreja. A Rebeca é líder de adoração lá, né, Rebeca? Depois, se quiser, eu vou te chamar pra fazer uma palhinha aqui e participar com a gente depois do intervalo. A cara dela de preparada. Will, fala comigo sua opinião sobre isso, cara. A gente tá vendo uma coisa que eu tenho por lema na minha vida. Uma vez Deus falou isso comigo há muitos anos atrás. Deus falou comigo, Gabriel, menos palco e mais altar. Que é o menos... Eu preciso, eu que tenho um chamado com a adoração, preciso investir nisso. Mas eu não posso deixar que a performance seja mais importante que a unção. Porque o que Verdade. despedaça o jugo é a unção. Eu falo pra vocês que tocam com a gente, eu falo, gente, ó, você pode chegar num culto extremamente ensaiado. Você pode tocar, sabe, com clique, você pode fazer tudo perfeito, as melhores notas, os melhores acordes. Se não tiver unção, o cara vai ouvir e vai falar assim, caraca, que solo legal. Vai chegar em casa e amanhã ele não vai lembrar. Passou batido. Agora, quando você tem unção, carregando a glória com unção, aquilo marca a vida da Totalmente pessoa. diferente. Cara, eu fui ministrar num evento esses dias, no meio do ano, no meio desse ano. E aí, eu fui numa igreja que eu tinha ido há 4 anos atrás. E aí, quando eu cheguei, eu tava indo pro caminho, o líder era líder de adoração e líder de jovens, o cara ocupava as 2 funções, e veio me buscar em casa. E aí eu falei, você tem... Eu não lembrava. Eu falei, pô, você tem um violão lá e tal. Ele, pô, pastor, eu queria saber se você pode fazer um louvor no final e tal, que eu não tava indo com a equipe, tava indo pra pregar. Eu falei, posso? Ele, pô, eu lembro há 4 anos atrás, você ministrou uma canção tal. Eu falei, meu Deus, mano. Há 4 anos atrás eu cantei uma canção. E o cara lembra da canção que eu cantei há 4 anos atrás. Que Deus falou com ele através da canção. Sim. Isso nem eu lembrava, mas o cara lembrava. Então a unção, cara, ela marca vidas, ela despedaça o jugo. Ela rompe, ela prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Ela é igual um ancinho que vai arando a nossa terra e vai preparando a gente para isso. Fala um pouquinho, você como líder de adoração, você já lidou com gente assim, que ensaia muito e ora pouco, ou gente que ora muito e ensaia pouco? Já acontece muito, né? Isso aí tem em todos os lugares. Menos na nossa igreja. Não, na nossa igreja com certeza. Essa é Lá- coisa que Mas acontece em faz outras demais, igrejas, né? acontece, Aqui não. Essa é coisa que acontece em outras igrejas. Aqui na nossa Esse igreja... pessoal do worship feio. Né? E vamos entrar nesse assunto. Calma. Você puxou. Mas, calma lá, vamos lá. Hoje, rapaz, a gente foi fazer um evento, você lembra, né? Que a gente foi fazer um evento essa semana. Tem uns 15 dias. Não tem mais, tem um mês e pouco.
A gente foi numa igreja lá em São Gonçalo, aí a gente tava ensaiando com a equipe. Acho que você não foi nesse dia, não. A gente tava tocando e tal, aí chegamos cedo na igreja, estamos passando o som. Uma sonzeira danada, Will. Aí quando eu desci da mesa, a igreja tava fechada ainda, né? Tava só o técnico de som. Aí eu cheguei do lado dele e falei assim, meu amigo, o que você tá achando do som? Aí o cara, pastor, tá bom demais. Só de não ser worship eu já tô feliz. Meu Deus. Eu falei, meu Deus do Mas céu. por que o preconceito, Não- assim? Então, essa é uma grande questão que eu quero levantar aqui em dúvida, beleza? Certo. Só Cara, vale não existe pôr de dúvida fogo. de que o worship é uma benção. Pra quem não conhece, né? Worship. O Will tá olhando pra mim e falando, o que é worship, né? Worship é um estilo de adoração que foi importado dos Estados Unidos pra cá. É adoração em inglês. Worship é adoração, mas assim, você vê que todas as canções do tipo worship, elas têm basicamente a mesma forma. Pro Will entender, é mais ou menos um Coldplay gospel. Você já viu, e Essa você já onda, viu assim, aquele do poema do Chaves, que o verso se repete 44 vezes. É, Então, também assim, é uma das vertentes. Mas foi um tempo. Eu entendo a adoração, Will. Você vai concordar comigo que você já é crente há muito tempo. Você era crente de assembleia. Você era, Meu Deus. tocava, nós abrimos este culto. Foi na cruz, foi na cruz. Tocava muito. Visitante, seja bem-vindo e tudo. A adoração no Brasil, ela foi marcada por ciclos. Por exemplo, quando eu me converti, e eu tinha referências, que são referências que me acompanham até hoje, você sabe muito bem. Por exemplo, na época que eu me converti, quem fazia sucesso? Pô, Fernandinho, era o Trazendo a Arca, na época era Toque no Altar, o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, Diante do Tem quantos trono. anos? Diante do Tu Trono. tem quantos anos? Era isso, David Nós também. Keelan, Nívia Soares, Ai, e essas Lucas. Chegou na minha Kleber época. Lucas, estouradaço. Isso foram as minhas referências, assim. Principalmente, né, na época o Toque no Altar pra sentar. 1900 e- Cara, eu assisti o DVD do Maracanãzinho 73 vezes. Eu assisti. E todas as 73 vezes eu entrava no quarto e eu chorava e sentia a glória de Deus no DVD. Tamanho a referência dos caras pra mim. Falando que eles são maravilhosos, não, mas assim, uma galera que marcou um ciclo. Sim. Hoje em dia, você chega na igreja e quer tocar a música do Diante do Trono, né, Gabriel? as Que pessoas... isso, pastor? Hoje, aí já Diante vem do uma trono geração. ainda E ele vai. vem, Gabriel só De canta. vez em quando Então, ainda vai. e ele vem. Pois é. Preciso de ti. Muito raramente, uma vez a cada 1.200 cultos. Mas hoje em dia, você chega nas igrejas, cara, o que só toca worship. Mas vou te falar, eu não sei se é questão de tempo ainda, mas repara que atualmente tem se trazido muito essas raízes de, por exemplo, grande é o Senhor e no dia. Essas músicas muito mais da época de Bené Gomes, né, Azaf Borba, estão vindo muito mais à tona agora também. Isso que eu ia falar, muita gente regravando, né? Pra também. uma nova Essa geração gente- de crente Sim, que talvez, não conhece. talvez seja. Que não conhece. Morada, por exemplo, fez o Lembre-se lá. Lembre-se, anos 90, né? 90, Gabriela fez Rocha 80. também regravou algumas, não foi Sim, agora? também. Então, assim, mas isso também vem muito, por exemplo, o Fernandinho já fazia isso também. No finalzinho ali, ele botava um trechinho de uma musiquinha, de um louvor mais antigo. Porque esses caras, eles foram desbravadores de adoração. Sim. A gente olha pra adoração hoje, a gente vê, pô, tudo, tal, você tem rádio gospel, TV gospel, né? Você tem tudo, mas você imagina na década de 70, cara, o cara que queria ouvir um louvor, meu, tinha que ficar no rádio, um LP desse tamanho, quando eu conseguia. Era um desafio. O primeiro cara, eu vi o Azaf Borba falando, o Azaf Borba que é um pai da adoração nacional, o primeiro cara a falar, eu vou gravar um CD gospel, e você, sabe, um cara que espetacular. Ele é muito Irmão, pra você ter ideia, Will, o cara, eu vi uma ministração dele, tamanha a intimidade dele com Deus. Ele só tinha violão e voz, né? Ele ministrando, sabe o que ele fez, Rebeca? A glória de Deus era tanta no culto que ele falou assim, Senhor, varre o céu com a sua glória, varre o céu com a sua glória e deixa a gente contemplar um pouquinho, derrama pó de ouro sobre nós. Você fazia assim com a mão, parecia que estava caindo purpurina do céu, do teto da igreja. Como? Olhava assim, tudo brilhando de dourado da mão, dos pratos, assim. loucura, né, cara? É uma coisa que a gente Surreal. olha... O Will tá olhando pra mim com dois olhando assim. É surreal uma coisa dessa. Parece loucura quando a gente fala. Mas o tamanho da intimidade, porque Deus ama a adoração. Olha o que acontece, Will. Deus está recebendo a adoração agora. A Bíblia fala disso. A Bíblia fala que são milhões e milhões e milhões de anjos que foram criados por Deus só para adorar. Não é uma voz, são milhões de vozes angelicais. Uma voz de um anjo adorando é uma voz perfeita.
Não é uma voz que desafina como o pastor Farraia, que erra. Não, não, a adoração lá em cima é tecnicamente perfeita. Os anjos não precisam perder horas de ensaio. Verdade. Os anjos eles foram gerados para isso. Eles são aquilo ali. Nasceram com a De arca guarda a na glória de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus escolheu habitar em meio aos louvores do seu povo. Não é no meio dos louvores dos anjos. Porque podia estar na Bíblia, Deus habita em meio aos louvores dos seus anjos. Não. Mas sabe o que eu enxergo nisso? Muito de Deus querer a intimidade, né? Sim. É igual você ver um pai quando chama o filho para poder ajudar a lavar o carro, por exemplo. Você acha que o filho ajuda ou atrapalha? Na maioria das vezes atrapalha. Pois é, o pai tá jogando água, o filho vai lá e joga sabão. Aí o pai tá jogando sabão, o filho vai lá e joga água. Aí deixa cair água dentro do carro. Mas por que o pai ainda chama o filho para estar lá? Comunhão, intimidade. É verdade. É verdade. É isso que Deus quer da gente, cara. É essa adoração íntima, né? Esse entregar, cara. É muito louco, cara. Deus Só me quem já mata. viveu um tempo absurdo, assim, pode ser loucura, né? Muito louco. Mas, cara, quando a gente tá na presença de Deus, meu, tu fala assim, eu nunca mais saio daqui, não sai daqui, não sai, é incrível, é absurdo viver a glória de Deus e a intensidade de Deus. E a adoração tá muito ligada a isso. Cara, já vi gente se levantar de cadeira de roda, já vi gente vomitar tumor em momentos de adoração. Já vi gente ser ministrada. Tava vendo um testemunho esses dias do André Matos, baterista trazendo a arca. E eles contando assim, testemunhando. Ele foi ministrar num evento na Bahia. Chegou lá, era uma igreja assim, meio tradicional, né? E o André Matos, você conhece ele? É um baterista do Trazendo a Arca. O cara é fantástico. Usava usa os dreads assim, igual o teu. Vai se amarrar nele. E ele é um cara que ele ministra, cara, assim, na bateria. Ele não é um baterista, ele é um adorador na bateria. Aí ele falou que chegou lá, eles começaram a tocar e tal, e tal. Ele falou que tinha uma senhorinha olhando pra ele assim, o culto todo, ó. O culto todo. Aí eu orava, abria o olho e olhava pra ele. Ele falou, cara, essa senhorinha vai me dar uma bibliada quando acabar o culto, que tá tocando bateria, não vai me né? Aí teve uma hora lá que ela chorou e tal. No final do culto ela veio abraçando ele, abraçou ele, chorou, falou, eu queria te agradecer. Porque no meio do culto ela saiu. Ela falou que tava com 3 ou 4 pedras nos rins. E ela tava orando ao Senhor. Acho que eu já ouvi E no essa momento que história. ela fechou o olho, Deus falou que ela não conseguia ouvir os outros instrumentos que estavam tocando. Ela ouvia muita bateria. E ele tocando a bateria. E ela falou que sentiu como se fossem ondas mesmo. Saindo da bateria e tocando nela. Quando ela tocou nela, ela sentiu a pedra fazer assim, ó. Aí ela, na hora que eu saía, ela falou que ela foi no banheiro e ela expeliu todas as pedras no banheiro, cara. Então, assim, ela foi curada através de um som de tambores, de adoração, sabe? A adoração atrai o coração de Deus. E quando Deus chega num ambiente, irmão, é loucura. É cego enxergando, é surdo ouvindo, é paralítico levantando, é perna crescendo, como a gente já viu. Sabe, a pessoa entra com uma perna menor que a outra, sai com as 2 pernas andando, pulando. É gente que... É incrível. Isso é adoração. Fora os pequenos milagres, assim, que a gente não consegue ver de imediato, né? Gente que tá afastada, que de repente volta por conta de um momento de louvor durante o culto. Gente que precisava liberar um perdão, e aí comigo já aconteceu assim. Teve um retiro que nós fomos lá da igreja, e eu tava precisando liberar perdão até pro meu pai. E foi naquele que um bicho me picou e eu fiquei... Gente, eu fiquei chapada de remédio. Eu não tava falando coisa com coisa. Eu já não sou muito normal. Na base de remédio, então, nossa. Explica, você é alérgica a Eu sou alérgica à picada de inseto. Eu tomei uma de aranha e aí, enfim, eu tive que tomar um antialérgico muito forte, a ponto de me desmaiar, enfim. Só que eu queria estar no culto. E aí, eu lembro que eu sentei no culto, eu dormi. Eu lembro que a pastorinha falava assim, impõe as suas mãos, vamos orar. E eu lembro que eu levantei a mão e eu fiquei assim, ai, Jesus, eu vou dormir. Enfim, mas mesmo eu estando nessa situação e mesmo eu estando apagada, dopada, drogada de remédio, eu me lembro nitidamente, era Jonas que estava tocando a bateria. E eu me lembro da pastora falar assim, é som de guerra. E o Jonas tocando a bateria, eu me lembro muito da bateria. E dias depois, e quando eu saí dali, mesmo eu estando chapada de remédio, eu conversei com o Gabriel, eu saí com a plena convicção de que eu tinha que conversar com meu pai e pedir perdão e liberar perdão por muitas coisas. Então, assim, mesmo eu estando fora da minha consciência, que eu não estava bem, eu ainda assim consegui e ouvi muito bem a bateria. E foi uma das
uma das coisas que ajudaram a eu chegar a essa conclusão, né? Então, às vezes, a gente não vê ali na hora o milagre. Ah, a pessoa... Não teve ninguém que saiu andando, que não andava e saiu andando. Não teve ninguém que era cego e enxergou. Mas teve por interior, né? Exatamente, entendeu? Sentimentos sarados. Processos que sarados. se iniciam a partir daquilo ali, Tem entendeu? os detalhes, né? Exatamente. E quando a gente tá falando... Carol também viveu muito disso, que na época que eu a conheci, ela era de uma igreja muito tradicional, né? E a gente pensa, cara, aí veio essa onda do worship. Logo Só eu. te interromper rapidinho. Ok. Tem farol aí? É, Nunca em esqueci. homenagem à minha liderança. Nunca esqueci Viu, disso. gente? Ele não esqueceu. Gente, logo eu com essa cara em igreja tradicional. Agora você vê. Pois é. Ai, Jesus. E aí veio essa onda do worship. Tem uns 3 anos aí que a galera veio até o Rubia, veio o Morado, uma galera muito ungida, muito abençoada. Mas eu quero entrar num outro assunto. Boa parte das críticas... Tem gente que critica o worship, que não gosta. Não gosto do estilo musical, porque é um Não estilo ouça. musical. É porque... É mais a galera que toca, por exemplo. Desculpa te interromper Não, novamente. pode falar. É porque, por exemplo, o estilo gospel sempre foi marcado por harmonias incríveis, né? Você tem inário cristão, a harpa cristã, que são melodias e harmonias bem complexas até às vezes. E aí chega o worship 3, 4 notas. Toma. Retas. Toma. E aí a galera que era cascuda de estudo, Acha muito simples. fica, pô, você só toca o worship, só sabe fazer 4 notinhas, entendeu? E Eu aí entendo. entra muito esse preconceito, né, musical por conta disso. Uma outra crítica que eu também ouço é importar as músicas. Sim, muito. Tem gente Como fazendo, assim? porque todos os worship, toda canção que a gente conhece worship, praticamente todas, elas não A são maioria brasileiras. vem de fora, Sim, É esse Bela, Elas são traduz. americanas que as traduzem e tocam aqui. Eu nem escuto as versões brasileiras, pra ser sincero. Então, pra você ouvir... Cara, é outro nível, é bilíngue. hein? Pronto. Não que eu entenda. Não. Ah, Mas não o entendo. instrumen- É importante dar inglês, O né? instrumental em si é bem diferente. Entendi. Bem diferente. É outra pegada, né? É. Mas aí Infelizmente tem essa questão não de tem no tradução. Brasil. Fez sucesso lá, o cara pega o que ele faz, pô, traduz a música para português, vem aqui, grave, pá. Isso é uma coisa que não tinha na nossa época, na geração. A gente vê, por exemplo, o Trazendo a Arca, ou o Toque no Altar, ou o Kilo, ou o Fernandinho. Irmão, você botava o CD dos caras, não tinha uma música ruim. É. E por quê? Porque os caras ficavam 6, 7 horas dentro da igreja, ensaiando e compondo. Cavando poços para buscar a água que vinha da fonte de verdade. Sim. É diferente de eu pegar uma música que faz sucesso, traduzir em português e pronto, uma fórmula pronta. Eu tenho que investir para isso. Adoração sacrificial. Sim. Preciso dedicar meu tempo, preciso buscar, preciso cavar, preciso... Tem coisas, cara, quem compõe música, eu tenho um tempo já que eu não componho, mas já escrevi muitas canções que Deus me dava uma frase no meio da madrugada. Uma frase. Aí uma melodia, uma maneira. Eu ia lá, pegava o celular, gravava. Orava. Uma semana depois, Deus me dava outra. E até sair a canção. Quem faz muito isso, eu já até assisti algumas coisas dele falando a respeito, André Aquino. Ele é um cara que quando ele ministra, ele grava as ministrações e ele flui muito no espontâneo. Sim. Então, por exemplo, ele tá lá, é igual aquela Eu quebro meu vaso, que a Laura Sogueres gravou e ele ajudou a escrever, né? E na real essa música surgiu de um espontâneo, que ele tava tocando, aí ele ministrou uma parte, aí depois em casa ele escuta, ele fala, cara, isso aqui dá uma música, sabe? E gasta tempo com isso, né? Se empenha nisso, e eu acho lindo. Mas, em contrapartida, tem uma galera que é só composição, cara. Por exemplo, Morada, é muito difícil você ver um Morada gravar uma versão Gravar alguma coisa. de algo de fora. Mas são os caras que né? se diferenciam. Sim, exatamente. Por isso que eu acho que se destaca também. Exatamente. Você tem o Morada, o Vilas Boas, o próprio Aquino, são pessoas que, sim, compõem muito, que pra mim, assim, Canções absurdas, são incríveis. referências do worship brasileiro, assim. Sim. né? O Morada ainda foge um pouquinho, que os caras misturam worship com reggae, faz Faz um negócio diferente, né? louca. Tem uma música de pique-esconde com Deus, um negócio meio louco. Lembrando assim, Eu deixando curto, claro galera. que assim, o worship, cara, é incrível, assim. Quantas vezes nós já fomos ministrados com worship, mas quando a gente traz esse assunto, a gente precisa falar, porque é o que está sendo tocado nas igrejas hoje. Sim. E o que me levou aquele cara lá do som, foi, meu Deus, graças a Deus vocês não vão tocar worship. Deixa eu
Fala aí, Deus. Não, Depois pode quero falar, por perguntar favor. uma coisa. Quero ver o ponto de vista do William, o seu também. Diga. A gente está falando sobre adoração. E aí, a gente está falando muito da música, né? Do louvor. Então, vamos Sim. continuar na música. O que vocês acham dessas paródias que fazem, assim, funk gospel? Aí pega um funk do mundo e aí transpassa a letra toda. Tipo, o funk no mundo é super pesado, tem um monte de palavrão, mas aí transforma no gospel, pronto. Ou então reggae gospel. O que vocês acham disso? É válido, não é? É bom, não é? Você tá falando questão do ritmo ou Tradução ou da espe- letra mesmo. ou especificamente da paródia? Você pega a mesma melodia, harmonia e só Não, muda a melodia letra. ou de menos. Eu tô falando disso. Você pegar uma música que é do mundo, que não foi criada com essa intenção, né? Foi criada pro mundo, pra galera dançar, com outro propósito. Uhum. E aí você transformar essa letra numa letra gospel e usar ela dentro da igreja. Você acha isso válido? Você acha errado? O que você acha? Meu Deus. Começa você, pastor. Quer que eu pra fale? raciocinar aqui. Quer que eu fale? Por favor. Cara, isso é uma falta de criatividade absurda. E uma falta de comunhão com Deus, mano. Porque é o que eu tô falando pra você. Eu não quero só criticar. Vou pegar... Mas, cara, você tem uma pessoa ali que criou uma música. Não é questão de ser uma música mundana ou não. Sim. Seria a mesma opinião dele pegar uma música cristã e botar a mesma melodia, mesmo sofrendo e trocar a sua O que letra. acontece? Você já viu a versão de forró do Oceanos? Meu Deus, é... Se transformar. Não, e tem uma aquela... Ai, gente, eu não vou lembrar como usar, que eu... Tem Todos todas os as ritmos. todos os Não, ritmos. essa De música- techno, brega até forró, tem de Essa todos. música eu conheço gente que já me disse que já ouviu tocar até em terreiro. Sim. Entra na minha casa, entra na minha vida, É. o pessoal tocava até em terreiro de macumba. Exatamente. A grande questão é a seguinte, que acho que é a pergunta que precisa nortear, né? Que vai responder isso aqui. Cara, com que propósito eu tô fazendo isso? Perfeito. Sim, Por que eu tô fazendo isso? Esse é o meu objetivo? Eu quero pegar a música aqui, eu tenho um propósito e tal. Eu quero alcançar, de repente, uma galera que gosta desse ritmo musical. É isso que eu ia falar. Quero identificar, quero que a galera olhe e lembre da melodia e tal e tal. Por exemplo, eu tava ouvindo uma música essa semana, incrível, uma canção que eu já ouço há muito tempo, do Davi Cerqueira. Me Encontre Outra Vez. Não sei se você conhece essa música. Linda, uma ministração absurda. Só que eu falei, cara, essa música... Aí eu parei pra ficar prestando atenção na melodia. Falei, essa música parece uma música... A sequência de uma música do Metallica. Eu nem sei qual é, uma música do Metallica há muito tempo atrás. Botei no YouTube pra ver. É a mesma coisa. mas assim, não dá pra você identificar, só se você for muito atento. Mas eu falo, cara, é um ritmo legal, uma melodia. Mas ele fez com que propósito? Fez um propósito de adoração. Ele pegou e falou assim, tem gente que fala assim, meu Deus, eu não posso ouvir a música da Anitta, que é pecado. Eu vou pegar a música da Anitta, vou trocar, vou botar uma letra gospel em cima só pra poder... É isso que eu tô perguntando. Ah, eu Porque a vou gente... Deixa eu exemplificar, assim, direcionar. A gente tem um DJ, que eu não vou citar nome, no YouTube, que se você pegar, cara, fica muito maneiro, fica até engraçado e tal. Uhum. Ele pega as letras de funk, as músicas de funk, e ele faz, junto com outros profissionais, ele faz as paródias pro meio gospel. E aí ele troca a letra toda com foco, né, em adoração. A minha percepção é de que é válido porque tem um público que se encontra nisso e é chamado, se aproxima através disso. Isso vale muito pro hoje, que tem uma coisa que tá subindo em alto, que é o stand-up gospel. Sim, Sim. verdade. O stand-up gospel. Tem a galera que faz tem um stand-up lá, tem o Thiago Ventura, tem o Whindersson Douglas Nunes, Lima, tem não sei o conhece o quê. Douglas Lima? Aqui Douglas de Lima Maricá? aqui de Maricá, então ele faz Então, stand-up cristão. Ele tem um show chamado Vida de Crente. Muito bom, por sinal. E absurdo, maneiríssimo. Mas por quê? Eu vou falar que o cara... Então, assim, tem um público... A grande questão é qual é o propósito, qual é o objetivo. Sim. Eu já vi gente falar assim, pessoas próximas a mim, putz, falei, cara, o cara se sente, não posso tocar isso aqui na igreja, eu vou compor uma música, o cara não vai tocar um Metallica na igreja, ele pega, compõe uma música em cima da mesma melodia, pra ele satisfazer aquilo ali. Qual é o propósito daquilo ali, sabe? Eu acho que o nosso objetivo não é julgar, falar, se tá certo, se tá errado, mas fazer o cara pensar o que tá por trás, qual é a intenção do coração. A Bíblia fala que o Senhor discerne a intenção do nosso coração. E é isso que importa. Então o cara pega lá, eu já vi, por exemplo, um pastor, um apóstolo inclusive, que ele faz stand-up gospel lá de São Paulo. E aí uma das partes do show dele lá, ele pega essas canções e fala assim, e se essas canções fossem escritas
por pastores, por exemplo, por líderes, tal, ele pega a canção, sei lá, sei lá, da Fafá de Belém, do Carlinhos de Brau, do Lulu Santos, e transforma isso pra música gospel, como parte do show, se encaixa ali. Sim. Agora, qual a intenção do coração dele? É isso que aqui sempre precisa discernir, Conta. entendeu? Lembrei até de um vídeo de uns coroa tocando na igreja, tocando a música do Rock Balboa. Pam, pam, pam. Aí depois entra, pelo Senhor. Legal. Entendeu? Muito bom. Assim, depende, cara, é pra glória de Deus, mano. É. É pra glória de Deus. É uma coisa absurda, a gente não pode falar, esse ritmo é do diabo, esse ritmo não é do diabo. Cara, o diabo não é dono de nada. O diabo não é dono de nada. A música é uma criação de Deus. Todos os ritmos são pra glória de Deus. Tem funk pra adorar a Deus, tem reggae pra adorar a Deus, tem rap pra adorar a Deus, tem rock pra adorar a Deus. Ah, mas eu não gosto de banda tal. Não ouça. Com certeza você tem um ritmo musical ali. Heavy metal, gosto. Tudo que você pode imaginar. Maravilhoso. Tudo. Você consegue projetar pra gente? Vai passar o clipe hoje? Então vai passar o clipe de uma música. Tá, no final a gente vai botar aí pra finalizar, então, quando acabar o programa, a música do Palanquim. Palanquim, procura aí. Ana Brock. Palanquim. P-A-L-A-N-K-I-N. É isso. É, só jogar que vai aparecer. Palanquim, Ana Rock. Bota boneco Qualquer de música, plástico. boneco de É plástico. melhor, não tem jeito. Muito bom, né? Muito, nossa. Então, Will, a gente tem pouco tempo, o nosso programa passou rápido, né? Foi mesmo. O tempo nem, e foi um bate-papo legal. Eu queria puxar uma última pergunta que talvez seja uma das perguntas que eu mais ouço. E eu também quero ouvir a opinião de Carolzinha quanto a isso. Misericórdia. Que eu mais ouço. Rebeca, você também pode falar. Pastor, toda vez que eu abro caixa de perguntas, você já pode imaginar o que é que já vem. até sei o que é. Pode Pastor, ouvir. crente pode ouvir música deixa que eu respondo. mundana. Gente, olha só, tanta coisa pra vocês se preocuparem. Vocês estão tudo cagado de pecado e vocês vão se preocupar se pode ouvir música mundana. Então vamos perguntar. Ai, Ó, gente. vamos lá. Vou perguntar. Cristão pode ouvir uma Anitta? Pra que você vai ouvir a Anitta? Pesado. Cristão pode ouvir um, sei lá, Pesado. entende? A grande questão é essa, né? Não é questão do pode ou não pode, né? Mas assim, Pra quê? qual é a opinião? Quero ouvir o Will, depois quero ouvir Carol. Eu acho que se encaixa muito na questão do coração, né? Porque a gente sabe que música, ela tem um teor almático muito grande. O que seria isso? A música, ela mexe com as nossas emoções, né? É verdade. Então, por exemplo, eu sou apaixonado, eu sou novo, mas sou apaixonado por roupa nova. Adoro roupa nova, cara. Cresci ouvindo roupa Eu nova. também comprei uma semana passada na Renner, Pô. maneiríssima a camisa. Não podia perder a piada. Me ajuda aí, Rio, Will, me ajuda aí. Aquele DVD acústico do Roupa Nova, pra mim, é uma obra de arte, cara. Os solos no violão. Muito musical, do clipe, né? Nossa, lindo. E são músicas de amor, cara, sabe? E, assim, mexem realmente com a emoção, né? Só que, ao mesmo tempo que uma música de amor mexe com o teu coração, uma que traz um teor sexual também vai mexer com o teu coração, né? Então, acho que, assim, vai muito também do que você escuta, né? E com qual intenção? E realmente você qual a escuta? intenção, exatamente. Porque, assim, eu como músico, eu procuro ouvir um pouco de tudo, assim, mas sempre filtrando, sabe? Por exemplo, é pra ouvir um pagode? Tá, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui do que fala esse pagode aqui, sabe? É pra ouvir, sei lá, NX0, pô, aqueles riffzinhos de guitarra do NX0, maneirinho, Gosto muito. sabe? Então eu procuro, assim, muito mais pelo lado musical, né? Mas eu acho que isso é uma particularidade minha por ser músico, por crescer num ambiente de músico. Meu pai é músico, meu irmão é músico, como eu já falei. Então, assim, acho que se encaixa muito nesse padrão da intenção, né? Entendi. Você... Qual é a sua intenção de ouvir a Anitta? Você vai deixar isso penetrar na tua alma, sabe? Você acha que vai te fazer bem você botar as mãos no chão, ficar balançando o bumbum, ou sei lá, o que a Anitta faz, que eu não faço a mínima ideia. Entendeu? Intenção, né? Do coração, né? E você, Carolzinho? Ou é muito melhor você sentar com um violãozinho e às vezes tocar um Vitor Clay, sei lá. Melhorou, né? É menos pior, né? Eu acho que, mas aí é o que eu falo, aí entra naquela questão, talvez a pessoa que tá ouvindo a gente fale assim, não, mas eu não gosto desse tipo de música. De repente, pra você, essa seja uma realidade. Eu acho que é o nosso grande desafio, concordo plenamente com o que você disse, né? A intenção do coração, musical e tal. Mas eu acho que ainda existe algo que vai além disso. A gente sabe que a música, como eu falei, a música é uma invenção de quem?
de Deus. E a música, toda música, seja ela boa, seja ela ruim, ela gera um efeito na nossa alma. Cara, eu vi uma pesquisa de um japonês, depois eu vou te mandar. Um fotógrafo japonês. Olha isso, Will. Sabe o que ele fez? Ele pegou vasilhas encheu de água, normal, água potável. E ele botou em um ambiente assim controlado, com muita caixa de som em volta. E aí ele emitia o som e ele automaticamente entrava com criogênio, então ele travava e congelava, para ele ver como é que as partículas se reagiam diante das ondas sonoras daquela música, com diversos estilos musicais. Aí o cara foi lá, botou lá uma música normal, sei lá, um reggae, pô. Aí ele viu que, conforme estava tocando reggae, as ondas que batiam no negócio, no recipiente, modulavam a água e formavam um desenho. E ele foi fazendo isso com todos os estilos musicais. Até que teve um estilo específico, uma banda lá que ele botou, não lembro qual foi, mas eu não lembro, sei lá, um Iron Maiden, eu não lembro o que foi. Eu não conhecia a banda, mas uma banda de metal pesado. Sabe o que aconteceu com a molécula de água? Mudou de cor. Caramba. Tem foto disso registrado. Ela enegreceu, ela ficou num tom, uma tonalidade, ela perdeu a escuridade dela, ela ficou mais escura e elas fizeram um formato como se fosse uma teia. E essa mesma mulher, quando tocou uma outra música, eu não me engano, foi Agnus Dei, que ele botou uma música cristã também, ela voltou a clarear e abriu tudo de novo. Ficou cristalina novamente. Isso é documentado, isso é uma pesquisa documentada do japonês, do fotógrafo. Cara, a molécula de água, eu não estou falando da canção nem do estilo musical, mas o som, ele gera uma reação, seja ele qual for, nas moléculas de água. Isso foi comprovado cientificamente. Então, nosso corpo é 70% de água. Por isso que é importante você saber o que aquela música vai gerar em você. Esse é o X da questão. Tem Por exemplo, músicas que você vai ouvir que vão te relaxar. A música... Fala, amiga. Não, assim, tem músicas que você vai ouvir que a música vai te relaxar. Eu cresci ouvindo MPB, ouvindo rádios tipo JB, FM, esse tipo de coisa. Hoje em dia eu ainda ouço e eu não vejo problema nisso. E quando você não entende a música? Eu procuro. Quando é uma música internacional, alguma coisa assim, eu pesquiso. Até esses dias eu tava ouvindo uma, eu sou... Assim, eu tenho acesso ao TikTok, eu não sou viciada, enfim. Mas, enfim, tava tocando uma música ali. Tipo assim, a música, você ouvindo, a música é top. Muito interessante, mas eu não sou bilíngue. Aí eu fui lá ver a tradução, horrível, horrível. Só que isso de tradução, de coisa, isso tá em tudo. Nome até de perfume, lembra aquela vez, né? Enfim. Então, assim, eu acho que vai muito mais do que a música gera em você. Tem músicas que você vai ouvir que vão te relaxar. Até, às vezes, a música não é cristã, não é... Mas te remete a um amor a Deus, a uma coisa assim. Enfim. Ela gera emoções. A música vai mexer com suas emoções. Agora, tem até no Spotify, se você for olhar, tem lá, playlist pra você ficar na bad. Playlist pra você... Pô, se aquela música ali te afunda, tu vai ouvir pra quê? Verdade. E a grande X daqui, por exemplo, muitos anos atrás, no início do meu ministério, eu atendi uma menina no gabinete que ela estava com tendências suicidas. E a família dela pediu ajuda, pastor, na época eu pastoreava a juventude. Conversa com ela, pelo amor de Deus e tal, porque ela fica bem até metade do dia. Quando ela volta da escola, ela volta transtornada, já volta Tava ouvindo mal. Billie Eilish. Sei o quê. Não, isso nem existia na época, tem muitos anos. Isso deve ter uns 7, 8 anos atrás. E aí ela falou pra mim, e a menina, cara, amava Deus. A menina amava Deus, ela servia na igreja, os pais líderes na igreja. E ela falou pra mim, aí ela sentou comigo, comecei a conversar com ela, falei, pô, mas me conta, o que você faz? Ela, não, eu faço isso, aí quando eu chego em casa, tomo banho, almoço, vou pro meu quarto e tal, todo dia eu faço a mesma coisa. Falei, tá, mas o que tu faz no quarto? Ah, não, eu boto banda tal pra ouvir e tal, boto lá e fico ouvindo, e começo a me sentir mal, do nada, pastor, me dá uma depressão, uma tristeza. E eu não conhecia a banda, ela falou, não conhecia, era uma banda lá, né, nem era conhecida. Falei, cara, mas como é que são essas músicas? Aí botei, estava na frente do computador assim, botei. Falei, essa música aqui, qual música que você mais gosta? Ela, não, essa aqui. Aí eu botei e tal. Falei, você fala inglês? Não. Falei, pô, mas vamos ver a tradução. Cara, a música era uma apologia a suicídio. Então, aí como é que você vai se sentir Olha bem? que absurdo. Ela não entendia o inglês. Mas aquilo gerou um efeito nela com tendência suicida. Olha como a música gera um efeito em você. Por isso que eu falo, eu acho que a pergunta é muito qual o efeito que isso vai gerar na sua vida. Às vezes a música não precisa nem ter letra, às vezes é uma música clássica. Mas dependendo da música, tu fica mal, Sim. Você não fica bem. Dependendo da música, você fica super alegre, você relaxa, você... Então, eu acho que a gente tem que
volta naquele programa que a gente falou. Primeiro a gente tem que se conhecer para saber se aquilo é ou não é pecado. Porque é muito mais sobre a gente, sobre o nosso coração, do que sobre a música, do que sobre a ação, se é ou não é pecado. Tatuagem é pecado ou não é? É muito mais sobre o seu coração em relação àquilo. Isso é tema para outro programa. Não, eu sei, só tô dando um exemplo. Deus. Do que sobre o ato em si. Entendeu? É muito mais sobre você, o que você sente em relação àquela música, o porquê de você estar ouvindo aquela música, do que em relação à música em si. A gente conhece várias pessoas aí que eram do meio cristão, que criaram músicas, assim, incríveis, que até hoje, se você ouvir, você consegue ter um momento ali de intimidade com Deus, mas que as pessoas estão desviadas, que já confessaram dentro da internet aí que compuseram as músicas sob efeito de droga. Sim. Então, assim, vai muito mais sobre o porquê que você está ouvindo aquela música, sobre a sua intenção, o seu coração, do que quem fez a música, porquê da... Entendeu? É muito mais sobre a gente, nesse sentido, do que sobre a música em si. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Obrigada, assim como eu. Show. Gente, passou rápido. A gente não tem nem mais tempo, né, Will? Não. Tem Tô 2 com minutos. fome, tô com Acabou. fome. Gente, acabou nosso programa, meu Deus do céu. E, assim, eu quero mais uma vez agradecer ao Will. Will, muito obrigado. Você sabe que você é meu irmão. É um prazer ter você aqui. Obrigado por essa honra, esse privilégio. Quero agradecer ao Will II, que hoje não está mais com dreads, hoje ele está mudou o com cabelo visual. diferente, né? E continuamos no nosso Tinder Gospel. Nosso objetivo é casar o Will Até até vamos estender o prazo 6 meses. para a gente poder avaliar com carinho e com cuidado as candidatas. Estamos recebendo currículos aqui para quem quer casar com o Will. Rebeca, muito obrigado também Obrigada, por ter participado amiga. com a gente. Carolzinha, De nada. muito obrigado. Daqui a pouco eu te pago um açaí. Obrigada. Quiser E a me gente convidar, Vamos. fechar com esse clipe abençoado do Bonecos de Plásticos, da Palanquim. Que você seja extremamente abençoado. E até semana que vem. Tchau. Em mais um Conectados. Deus te abençoe. Adeus. Até mais. Eu vou encerrar primeiro, depois eu vou lançar o clipe. Então. Pode Show. ser. Show. Cavontes.